George Floyd foi enterrado com quase honras militares. Um evento que foi divulgado pela imprensa do mundo inteiro, teve mais de 500 convidados. Eu quis pegar um pouco sobre a situação dos Estados Unidos para mostrar um pouco sobre essa hipocrisia que a gente está vivendo. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou já está assistindo com certa frequência, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo e ajuda a compartilhar esse vídeo. O R7 coloca bem grande as imagens de despedida de George Floyd em Houston. Falam que foram mais de 500 convidados, né? Só que eles não mostram que teve mais de centenas de milhares de pessoas aglomerado perto do enterro do George Floyd. Nenhuma deles estão com máscara, como vocês estão vendo nessas fotos. Alguns. Mas o que eu acho irônico é porque existe um ditado que é o seguinte: se você negar o seu passado, você tem a tendência de repetir a mesma coisa no futuro. Devido aos protestos contra George Floyd, contra a morte de George Floyd, diversas estátuas, monumentos dos Estados Unidos foram destruídos. Como a estátua de Cristóvão Colombo, são depedradas e derrubadas nos Estados Unidos. A matéria da CNN Internacional. Com acertos de conta racial, ocorre em todo o território dos Estados Unidos, após a morte de George Floyd. Muitas estátuas consideradas símbolos racistas do legado da escravidão no país estão sendo depedradas e derrubadas. Engraçado porque eu vi num outro canal eles destruindo a estátua do Abraham Lincoln, que era basicamente o pai do fim da escravidão americana. A ano atual tem retirado as estátuas de Cristóvão Colombo, outra figura controversa na história dos Estados Unidos, dos locais públicos onde foram instaladas. Houve 3 relatos de estruturas de Colombo sendo removidas, uma jogada em um lago, uma decapitada e outra derrubada. Engraçado, esses extremistas, eles não estão, eles usam a justificativa que qualquer coisa é racismo. Beleza, existem vários monumentos representando algumas pessoas que eram a favor da escravidão, mas isso são pessoas históricas. Você não pode apagar essas pessoas históricas, porque vocês vão cometer os mesmos erros. Existe um meme na internet que fala que é o seguinte, que se o nazismo tivesse acontecido hoje, vocês antifascistas iam fazer parte do partido nazista. Sabe por que eu falo isso? Porque vocês fazem essas atitudes. Colombo tem sido uma figura controversa na história por seu tratamento com comunidades indígenas que entrou por seu papel na colonização violenta. E a CNN idiota fala isso. Quem estudou história sabe que o Cristóvão Colombo, ele não foi um colonizador. Tá? Para de querer mudar a história. Na verdade, isso é normal, porque a gente sabe muito bem que uma das táticas que a extrema-esquerda faz é querer mudar a história, de acordo com a sua narrativa. Eu lembro quando o Lula estava sendo investigado pela Lava Jato, muitos esquerdinhas estavam falando, não, Lula não era da esquerda não, Lula era da direita. Para quê? Para justificar sua narrativa.
eles nunca vão admitir que eles estão errados. Quando a gente fala que, entendeu, que o comunismo faliu, não, aquele não era comunismo, não. Aquele ali era o stalinismo. Quando o Mao Tse Tung matou mais de 50 milhões de chineses, não, isso é maoísmo. Nunca é o comunismo. Sempre é o qualquer coisa. Tá vendo a hipocrisia desse povo? Aí eles querem fazer o que nos Estados Unidos? Eles querem reescrever a história. Por quê? Porque, entendeu? A história, de acordo com eles, não é essa. De acordo com eles, a história tem que ser reescrita. Tirando uma boa parte das contradições. Que, por exemplo, que eu acho mais engraçado, né? Que Abraham Lincoln, ele era republicano. E ele era a favor do fim da escravidão. Quem declarou guerra aos Estados Unidos na Guerra Civil Americana eram os democratas, que, em grande maioria, defendia a escravidão. Você sabia que o Ku Klux Klan foi criado pelos democratas? Que é a esquerda americana. Você vê como é que a esquerda americana ela distorce a história de acordo com aquilo que ela tem interesse. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque agora está tendo um movimento nos Estados Unidos chamado Defund the Police, que é nada mais nada menos que são os ativistas que querem que pare de ter investimentos na polícia. Engraçado, tem um vídeo no Twitter que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um cara que pelo jeito trabalha na construção civil, de saco cheio dos comerciantes sendo depredados para esse movimento antifa, pegou uma serra elétrica e foi para cima desses chamados grupos democráticos. Ah, tá, só para um detalhe, esse cara não é branquelo não, tá? Ele é, entendeu, uma pessoa com origem mistas. E o que eu acho mais irônico, esse mesmo grupo que fala que é contra a polícia, berram, liga para a polícia. Bom, assista aqui o vídeo e toma suas conclusões. Someone please call 911. Essa foi o berro da menina. Por quê? Porque um cara de saco cheio de ver esse povo, bando de branquelinhos, né, de classe média alta, metido a beça de vamos destruir tudo. Ele falou assim, não, aqui não. Aqui não. Por que eu mostrei esse vídeo? Porque esse mesmo movimento que está defendendo o fim da polícia são as pessoas que, quando acontece qualquer crime, são os que vão ligar para a polícia, né? A matéria fala, os defensores da ideia dizem que as forças policiais e prisão recebem financiamento desproporcional alto de governos, em detrimento de outros serviços essenciais que poderia reduzir índice de criminalidade, como educação, moradia, infraestrutura e programas ligados à juventude. Sim, concordo. A educação liberta as pessoas, concordo. Concordo. Concordo que uma boa moradia liberta as pessoas. Só que o problema é que nesses bairros mais carentes existe o chamado efeito caranguejo. Para quem não sabe o que é, você coloca 5 caranguejos dentro de um balde e presta atenção. Toda vez que tem um caranguejo que tenta sair do balde, os de baixo vão lá e derruba ele. Esse é o efeito caranguejo. E o que tem acontecido? Por que eu falo sobre esse efeito caranguejo? Porque todas as vezes, você vai em qualquer área carente, no Brasil, fora, toda vez que tem uma pessoa
que começa a montar seu comércio, começa a querer ganhar dinheiro, começa a querer sair da favela, da comunidade, a comunidade vai, destrói e ataca a sua empresa. Aconteceu com aquele bombeiro que eu fiz um vídeo para vocês 2 semanas atrás, um homem negro que perdeu tudo num protesto contra a violência da polícia. Como é que você quer, entendeu? Acabar com a criminalidade se os bandidos destroem o comércio local. Hoje, nos Estados Unidos, investe aproximadamente 2% do seu PIB de policiamento, enquanto a metade desse valor é aplicada em programas de assistência social. O Brasil, a título de comparação, investe em torno de 1,4% do PIB nas polícias, um valor considerado insuficiente na visão de especialistas. Para os críticos do corte de verba para a polícia, a violência seria um sinal que os investimentos em policiamento são insuficientes e que, ao contrário, devem ser intensificados. Só que aí que eu acho engraçado, esses mesmos grupos que querem o fim da polícia são contra as pessoas terem porte de arma. Você sabia que nos Estados Unidos os bairros que são mais armados foram os bairros que não tiveram nenhuma depredação? Será por quê? Sabe por que existe stop and frisk em Nova York? Porque Nova York é uma cidade, estou falando da cidade de Nova York especificamente, tá? Que é proibido você ter a arma de fogo. E aí acontece o quê? Abuso de autoridade das polícias. Você acha por que está acontecendo aqui no Brasil? Por que existe abuso de autoridade aqui? Por que você acha que a gente tem uns policiais que para a qualquer momento faz o que ele quiser, a qualquer hora, aqui no Brasil? Por quê? Porque ele está armado, você não. Se ele quiser dar um fim na sua vida, ele pode. No máximo que acontecer, ele, entendeu, vai ter que justificar. Mesma coisa, esses mesmos esquerdinhas americanos que defendem o fim do armamento civil querem o fim da polícia. Aí aumenta a criminalidade. Igual tentaram fazer a justificativa aqui no Brasil para o fim das pessoas ter arma de fogo, aumentou a criminalidade, falou assim, não, a gente não quer arma, a gente quer educação. Beleza. 13 anos de governo tivemos que investiu, entendeu? A média por ano de quase 300 bilhões de reais na educação, só que não mudou nada. Não adianta você ter Não adianta você ter trilhões de reais para a educação, bilhões de reais para a educação, se o professor que está dando aula, em vez de dar aula para você, ele está sendo militante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os sindicatos que representam os policiais no país, surgem como as principais vozes antagonistas com as propostas. O presidente tem atribuído o pleito radicais e esquerdistas que querem o fim da polícia, mas não são. Em meio à polêmica, Defund the Police estampa centenas de cartazes de diversas cidades e parece estar próxima a colher os primeiros resultados práticos. Muito bem. Eu acho, assim, tem algumas coisas que eu concordo com esse movimento. Eu acho que tem que tirar o absolutismo da polícia, pelo menos aqui no Brasil. No dia que liberar porte de arma, as polícias aqui do Brasil vão mudar completamente o seu formato de abordar as pessoas. Por quê? Porque vai saber que vai ter muito mais cidadão de bem armado, e aí eles não vão poder ficar te pegando à força para poder justificar uma criminalidade. Concordo que existem policiais corruptos, concordo que existem policiais que são racistas, concordo, já vi isso nos Estados Unidos.
Só que o problema é que é o seguinte, se você cortar o policiamento, vai aumentar a criminalidade. Em Los Angeles, só para quem não entende um pouco da história americana, na década de 80, especificamente em 1984, foi quando surgiu as grandes gangues, que nem o Crips e o Bloods, que são duas gangues que veio de bairros pobres negros, e essas duas gangues mataram e matam até hoje. Agora você acha, o fim da polícia, o que vai acontecer? Vai acabar com as mortes dessas gangues? Não, não vai. Vai só aumentar. E aí o que acontece? Os ricos, os artistas globais, eles têm que ter segurança armada. E você, trouxa, que defende o fim da polícia, que mora num apartamentinho, você acha que você vai estar seguro? Não, não vai. Você vai ser vítima. E só para poder botar um pouco de pimenta no tempero de vocês, quem lembra que a gente não está vivendo uma época de coronavírus? Os americanos parece que esqueceram. A imprensa também parece que esqueceu, que a imprensa está defendendo eles, né? Pois é, Estados Unidos chega a 2 milhões de casos confirmados de coronavírus. Ah, uma coisa, existe uma informação que fala que esses mesmos manifestantes, Antifa, destruíram vários centros de análise para a Covid-19. Ou seja, poderia estar muito maior o número de infectados. Os casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos chegaram a 2 milhões, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, divulgado na madrugada desta quinta, dia 11. O país chega a este número durante uma onda de protesto antirracista, em meio da pandemia. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Esses manifestantes que querem o fim da polícia, esses manifestantes que estão destruindo monumentos históricos, beleza. Não quer esses monumentos históricos na sua praça pública? Lá nos Estados Unidos existe um processo chamado de votar. A comunidade, ela vota, porque lá a prefeitura, uma prefeitura mais, assim, tô falando mais do interior, tá? Existe a prefeitura, existem os conselhos. O conselho não é vereadores, que nem muita gente acha, não. Mas eles botam em pauta para a comunidade. Se a comunidade aprovar a retirar essas estátuas, eles retiram e colocam no museu. Para quê? Para que futuras gerações possam lembrar a história. Mas não querem. Por quê? Porque eles preferem esquecer a história para que amanhã, quando chegar um extremista e tomar o poder lá, aí eles vão falar assim, mas... Igual na Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, muitos alemães falaram assim, mas a gente não sabia, sabia sim. Vocês sabiam muito bem o que estava acontecendo. Só que vocês não queriam ver. E aí? O que vocês acham? Vocês acham que, entendeu, que é justificativo você tirar esses monumentos? Você acha que você é favorável ao fim da polícia? Você acha que a polícia ela tem que acabar ou tem que ser reestruturada? Pode ser daqui da Polícia Militar aqui do Brasil, eu estou deixando esse debate aberto para vocês. Ou vocês são que nem eu, que acham que no dia que aqui no Brasil liberar a porte de arma, as polícias vão mudar completamente o formato de tratar o cidadão de bem. Deixo esse debate aqui aberto para vocês. Se vocês têm uma opinião, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler e vou responder para vocês. Quero agradecer vocês por estar assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscreva nele, toca o sininho de notificação e ajuda a compartilhar esse vídeo. O YouTube ultimamente tem sido meio bizarro com a gente. A gente teve dias que teve bastante gente nova visualizando, novos seguidores. No outro dia, a gente perde seguidores e para de ter visualização. Então, é muito importante vocês que estão assistindo esses vídeos, que estão gostando do nosso conteúdo, de verificar se vocês não apertaram o sino de notificação, apertar,
e compartilhar esses vídeos, pois somente com a ajuda de vocês a gente vai crescer. Eu quero agradecer por estar assistindo esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã, gente.